da quebra de sigilo do celular do Daniel Worcaro, em que consta uma conversa, um diálogo do Daniel Worcaro com o ministro Alexandre de Moraes, no dia 17 de novembro de 2025, que é o dia em que ele acabaria preso, às 7h19 da manhã. E nessa hora, ele manda uma mensagem para o ministro Alexandre de Moraes, que diz o seguinte: fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? E aí o ministro Alexandre de Moraes responde logo em seguida, mas com 3 mensagens de visualização única, que são aquelas mensagens que você manda e depois que a pessoa lê, ela some, né? Ela se autodestrói. Então, a gente não sabe exatamente o que a gente respondeu e não é possível, por enquanto, saber a que o Worcaro se refere quando ele diz: fiz uma correria aqui para tentar salvar, e pergunta se conseguiu ter notícia ou bloquear. Mas a gente sabe qual era o contexto daquela situação, né? O que estava acontecendo naquele dia foi um dia frenético em que o Worcaro estava tentando se salvar da liquidação, salvar o banco de uma possível liquidação e também escapar de uma ordem de prisão. O que a gente sabe pela representação da Polícia Federal, que também está sigilosa, mas faz parte do pedido de operação que levou à segunda prisão do Worcaro ontem, é que o Worcaro conseguiu, por esse esquema que ele tinha com esse sicário, invadir os sistemas da Polícia Federal e soube da existência de um inquérito, daquele inquérito sigiloso que levou à primeira prisão dele, aquele inquérito que apurava a venda de carteiras de crédito fraudadas do Master para o BRB. Então, ele fica sabendo que existia esse inquérito e, a essa altura, o que ele estava tentando fazer? Entender se havia realmente uma ordem de prisão ou não, porque lembre-se que na Polícia Federal você faz o pedido. Aí o inquérito foi para a 10ª Vara Federal, mas tudo isso era sigiloso. Em tese, ninguém deveria saber dessa situação, muito menos o Daniel Worcaro, que era o alvo do pedido de prisão. E o que ele faz? Ele consegue a publicação da vara, né, da notícia com a vara onde estava o inquérito, em um site de notícias, e aí ele utiliza a publicação para poder entrar com uma petição na 10ª Vara Federal, dizendo: olha, não me prende não, estou à disposição da Justiça, uma petição de advogado, né? Então, a gente sabe, por esse roteiro da própria investigação, que existe esse movimento. Ele estava desconfiando que havia uma coisa em relação a ele, tinha um inquérito sobre ele, a gente